Graça e paz, irmã Daniela. Olha, vamos lá então, tá? Eu vou falar um pouquinho, eu vou tentar fazer um spoiler do spoiler, porque é muita coisa para a gente tratar, tá? E é muito importante que você solicitou, só que é extenso. Então, vou tentar aqui fazer um resumo, tá? A primeira coisa que nós temos que entender é qual o propósito do jejum. E, entre outras coisas, nós podemos sim ter propósitos, tá? Pessoais, propósitos, né? Em de várias coisas, né? De várias vertentes, mas o principal é reconhecer quem nos sustenta. O principal é fortalecer o nosso espírito, é nós entendermos a nossa dependência de Deus em uma fome, em uma sede, o quanto Ele tem nos sustentado, é esvaziarmos de nós mesmos, tá bom? E claro, temos aí outras vertentes, mas o principal não é barganha, porque alguns erros de algumas instituições é o seguinte: eu vou jejuar e a coisa vem. Aí você, por exemplo, você faz uma campanha de 7 dias, aí acaba aquela campanha de jejum, né? Aí a coisa não aconteceu. Como é que fica? Aí vamos culpar a Deus? Então existem algumas coisas que o homem sai da doutrina para entrar no costume. E eles não entendem bem o que seja santidade. Porque a santidade não é algo exteriormente mostrado, mas interiormente mostrado. Quando nós somos santos interiormente, em qualquer ocasião, fazendo jejum ou não, Deus conhece e vê o nosso coração. Então é aí que está o diferencial, tá bom? Então só para a gente começar. Então vamos lá. Primeiro, tem três tipos de jejum, né? Vamos colocar aí, né? Primeiro, vamos colocar só três aí. O total, né? O total é um jejum que pode ser feito? Pode, mas é no curto período. Por exemplo, quando você abre no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16, ela se preparou para falar com o rei. Tá? Havia um decreto, né? Houve ali depois você vê lá com calma, né? Mas hoje houve ali um levante de alguns homens para exterminar os judeus. Esther ficou sabendo e ela ali jejuou 3 dias para se apresentar ao rei. Ela corria risco de vida e ela fez o jejum com esse propósito, tá? Que Jesus fosse à frente e que ela não fosse morta por entrar na presença do rei. Porque as rainhas teriam que ser convocadas pelo rei e não ir de qualquer maneira. Então ela fez um jejum total, ou seja, ela nem comeu e nem bebeu nada. Mas atenção, o jejum foi feito por 3 dias. E é bom destacar que, independente do jejum que seja feito, nós temos que entender a vida pessoal e a saúde de cada um. Tem senhores, tem senhoras, tem crianças, tem pessoas que trabalham, tem pessoas novas que trabalham a carga horária. Se essa pessoa desmaiar no serviço, bater com a cabeça, e aí o pastor vai se responsabilizar? Então nós temos que ter muita cautela, muito cuidado, não é jogando de qualquer maneira. Então aqui eu estou falando do primeiro tipo de jejum total, a Esther fez isso. Depois nós temos jejum com água. O jejum com água, tá? Nós vemos aí que o próprio Jesus ele fez esse jejum com água, tá? Onde nós vamos ir aí, ó. Vamos lá. Mateus 4, né? Versículo 1 e 2. Olha o que diz aí, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, não foi? Então está aí, ele passou o quê? 40 dias e 40 noites, sem beber água. Depois teve fome. Se ele teve fome, ele estava bebendo água. Entendeu? Então, veja só, ele sentiu fome. Então, esse aqui é o jejum, tá? Com água, ele abriu mão da água, tá bom? Mas ele comeu, tá? Ele comeu ainda alguma coisinha e tal, e ele diz que no final, ele fez o jejum da água, né? Foi tentado conduzir para dar, mas ele ficou com fome, ele não levou comida, ele levou água, e ele teve fome, e ele foi tentado por Satanás. Então, aqui é um jejum da água, né? E nós vemos também aqui o jejum aqui parcial. Jejum parcial, por exemplo, jejum parcial, o Daniel fez. Lembra? Ele falou assim: não, não quero comer só legumes, tal, não quero comer iguarias, não quero comer aquilo, não quero comer aquilo outro. Então ele selecionou. Então o problema não é você selecionar. O problema é você querer exigir de Deus propósito aonde você mesmo muitas das vezes não está apto a exigir. Aliás, ninguém está apto a exigir nada do Senhor. E quando nós abrimos aí em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o próprio Samuel repreende a Saul. E ele diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, aí sim, aí nós estamos já no prumo para que as coisas aconteçam. Então nós temos que entender, volto a dizer, tá? A igreja pode fazer jejum à vontade, mas estipular tempos muito grandes, estipular normas do que deve comer ou que não deve comer, aí já é algo um pouco pesado. Por exemplo, como é que uma pessoa pode, por exemplo, escolher ficar 21 dias sem beber água? Não existe isso. Pela própria ciência, o nosso corpo ele tem mais água do que tudo. Ele tem que manter água. Por que Jesus se manteve vivo? Porque ele ingeriu água. Se ele fosse só se alimentar, só alimento, ele já teria estado morto, porque aqui ele estava como homem. Então, por que muitas pessoas que caem na floresta, tudo, se alimentam até de água da chuva, bebem até água de urina,
quando não tem que beber. Por quê? Porque o organismo, ele necessita de água. Com água você leva em frente, mesmo estando fraco. Mas apenas com comida, você não leva nem uma semana. Tá? Então, a água é crucial. Então, quando a gente fala um jejum para uma igreja, eliminando, tá, 21 dias, você escolhe sem beber água, me perdoe, mas isso aí já é uma falta de consciência. Ninguém pode ficar esse tempo todo sem beber água, cria-se uma desidratação, problemas, e volto a dizer, nós temos que entender o problema e o trabalho de cada um. Tem pessoas que trabalham em serviços forçados, maridos que trabalham tem que carregar um cimento, é um serviço mais pesado, e se ele passa mal ali? Quem vai se responsabilizar? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, não devemos levar tudo a ponto de faca, nós temos que ver que até a Bíblia, ela dá normas e condutas para que nós não venhamos a nos perder. Então, tudo tem que ser feito com ordem e decência e principalmente com sabedoria. Atenção, é por isso que qualquer igreja que você entrar, procure saber qual o estatuto da igreja. Qual é o estatuto da igreja? Porque às vezes o que estão vendo como santificação está sendo uma obrigação. E aquelas pessoas começam a disputar quem demora mais tempo do que olhar para dentro de si o que tem faltado. Ou seja, quer ver um negócio? Por que não fazem jejum de celular? Aí eu quero ver quem vai cumprir. Por que não fazem jejum da Netflix? Aí eu quero ver quem é que vai cumprir. Entendeu? Por quê? Porque são coisas que estão ali. Ah, eu fico sem comer, mas sem meu celular eu não fico. Ah, eu fico mas sem ver um filmezinho. Entendeu? Então são coisas que poderiam fazer. Poderiam fazer. Então, volto a dizer, o jejum é necessário sim. O próprio Jesus falou que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Agora, volto a dizer, tem que ter, sublinha aí, limites. Porque se sair do limite, aí existem os exageros apenas numa conduta para que sejamos vistos, mas por dentro nós estamos fazendo apenas um sacrifício, como disse o mesmo Samuel, e não obedecendo. Não estou dizendo isso com você, mas muitas pessoas fazem ali a risca, cumprir, agora Deus vai, não, Deus não barganha, Deus não é obrigado a dar nada se Ele não quiser. Paulo jejuou e orou 3 vezes, para que fosse retirado o espinho na carne dele. O que Deus falou? Não, simplesmente não, porque a minha graça te basta, porque no seu caso, Paulo, você é soberbo, e o meu poder vai se aperfeiçoar em você na sua fraqueza. Então existem ramificações, e você exigir através de atos não vai mudar o propósito de Deus. O que nós temos que fazer é olhar para nós mesmos e ver o que falta. E claro, você quer jejuar? Amém, não tem problema nenhum, mas sempre com coerência, sempre com horários que não vá perturbar, ou você cair numa rua, você passar mal. Tem gente que é dependente de remédios, como é que vai jejuar? Aí eu pergunto, quem colocou na cabeça, me perdoe, mas do seu líder, para escolher ficar 21 dias sem beber água? Não existe isso. Pergunte apenas para qualquer médico, ou então vai no Google aí. Você vê que as pessoas vão entrar no estado de choque, porque a água é crucial, tá bom? Então vamos andar aqui mais um pouquinho. Isaías, deixa eu ver se é Isaías mesmo que eu queria passar para você. Sim, tem aquele outro detalhe que eu falei, né? Que a gente apenas jejua, né? Só para estar. Olha o que Jesus fala aí, ó. Mateus 6. Quando jejuarem, não mostram a aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do seu rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Jejum, na verdade, é praticamente algo secreto. Então, uma igreja com um propósito, tudo bem, tá? E volto a dizer, não estou aqui questionando nem dizendo que não se deva jejuar, eu creio que você já me entendeu. Mas tem que ter limites. Existem exageros, existe apenas faça aí se você vai conseguir. Deus não barganha com ninguém, Ele continua sendo soberano, nós servos, Ele continua sendo pastor e nós ovelhas. Não vai sair disso. Podem inventar o que for que não vai, pode bater pé que não vai. Se Ele não dá e acabou. E se Ele quiser dar, Ele dá. Agora é claro, a nossa vida interiormente, independente de como Deus age, Ele continua sendo Deus, e nós temos que continuar sendo obedientes. Então diz aqui, ó, aqueles homens estavam ali, ó, quando jejuarem, não se mostra com uma aparência, né, triste, como os hipócritas. Olha que mais, ó, que ao jejuar, põe óleo sobre a cabeça e lavem o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Olha só, primeiro ponto, nós não temos que mostrar que somos coitadinho, estou passando mal com o teu jejum, não. Nós temos que mostrar que estamos alegres, e não apenas para mostrar por mostrar. Porque quem jejua começa a entender, Deus tem me sustentado. Olha, minha esposa fez uma vez o jejum, ela estava falando uma vez comigo, né? E ela começou a fazer o jejum de determinadas horas. Mas ela falou para mim que depois daquele horário, ela estava tão gostoso que ela ultrapassou. Ela ultrapassou aquele horário e foi. Ela falou assim, rapaz, eu ia entregar o jejum tal hora, mas eu fui até tal hora. E alegre e feliz da vida. Esse é o jejum.
Porque quando você sentir a presença é prazeroso. Agora, faz um jejum sem sentir a presença. Você vai ficar agoniado para comer, para beber, para isso, para aquilo, ou então agoniado. Ai, tomara que acabe esses dias para eu receber, porque aí você impõe Deus de te dar. E Deus aqui não está para ninguém colocar o dedo nele e falar, eu quero, eu determino. Ele continua determinando. Amém? Então que você possa ter uma certa cautela, falo isso até com você. Porque, por exemplo, eu sei que domingo aqui parece que vocês trabalham, né, no mercado aqui, de manhã até às 5 direto. Agora vamos supor que você fique sem alimento. Para pensar. Vamos supor que você fique sem beber um calorão desse e você passar mal. Como é que fica? Então, eu creio que o seu líder deve ter um pouco desse entendimento. Se ele não tem, ele deveria ter. E volto a falar para você, qualquer igreja que você entre, não tenha vergonha. Fala assim, por favor, eu queria saber o estatuto da igreja. O que pode, o que não pode. E veja se você se casa com aquilo ali, tá? Aliás, eu vou dar qualquer hora dessa aí, né? Aliás, se tivéssemos estudo, né, da pergunta relâmpago, né, que as pessoas realmente não estavam muito interessadas, mas eu ia dar um estudo exatamente sobre isso. Qual a igreja que você não deve entrar? As heresias que contém na igreja, que você não, se tiver isso na igreja, pratica heresia, não entre. Eu ia dar um estudo sobre isso. Mas, olha, muito obrigado. Espero ter colaborado mais um pouquinho. Ah, sim, deixa eu terminar aqui. Isaías 58 diz algo muito interessante, como eu estou falando com você. Olha só. O jejum que me agrada, olha o que Deus está falando. É que vocês, repartem a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, aleluias. E logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará. E a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Esse é o verdadeiro jejum, tá entendendo? De dentro para fora, em todas as ocasiões. E claro, eu posso até fazer um jejum, né, de algumas horas. Aí você pode, né? Eu vou ficar sem comer e beber 3 horas. Você não vai morrer por causa disso. Legal. Mas sempre conhecendo o limite. Tem pessoas que têm pressão alta, tem pessoas que têm pressão baixa. Seu pastor sabe quem tem pressão alta ou quem tem pressão baixa na sua igreja? Pois é, tudo isso tem que se levar em conta, tá? Olha, eu espero ter colaborado mais um pouquinho. Muito obrigado, tá? Fico muito feliz quando não só você, mas muitas pessoas me solicitam, né? Que a gente fale alguma coisa. E volto a dizer, não estou falando aqui de denominação, estou falando como um todo. Não estou falando aqui da sua denominação. Estou falando como um todo. Sempre cautela e sabedoria do alto é sempre bom. Tá bom? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, retorna para mim. Se tiver mais alguma dúvida, vou ter o maior prazer em responder a você. Se o maridão tiver dúvida também, pode pedir para ele falar comigo, tá bom? Que Deus abençoe a você e a sua família. Graça e paz.